Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui adorando ao nosso Jesus que prometeu vir nos buscar. Enquanto você localiza o texto que estamos relendo já algumas vezes, Mateus capítulo 24, versículo de número 8, que muitos já sabem de cor. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida, pela sua vinda, pelo esforço que fizeram de estar aqui nesta noite de terça-feira para adorarmos a Deus. Parabéns pela sua dedicação. Alguns fizeram um esforço bem grande para estar devido às atividades do dia, mas você veio e o Senhor há de recompensar a sua vinda. Congregação Cafarnaum, pastor José Ribeiro, todos vocês, Deus abençoe. Demais congregações, amigos e irmãos de outras igrejas evangélicas que nos honram com a sua presença, entre eles meu amigo Edinaldo, de muitos anos, né? Muitos anos, está ali, Deus te abençoe grandemente com a sua esposa. Glória a Deus. Quem encontrou Mateus 24, 8 diz amém. Vamos ler num grande coral junto aí? 3, 2, 1. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Amém. Tome vosso assento. Jesus, o Mestre amado, quis nos orientar quanto à aproximação do fim. E ele faz isso comparando esse tempo a uma gestação. Não existe possibilidade no âmbito espiritual de acontecer um aborto, nem de nascer fora do tempo. Quando Jesus está tratando sobre dores, do original bíblico, dores de parto, e eu tenho explicado aqui, e aqueles que têm vindo já têm seguido esse raciocínio, dores de parto em um procedimento normal, e não cesárea, tá? É isso que Jesus está tratando. Ele faz o comparativo do momento que aproximaria o seu retorno para buscar o seu povo, o sinal que demonstraria os sinais, ele usa a palavra dores, até porque todos os sinais eles causam dores, seja na área que for. Se for na área religiosa, os sinais que Jesus disse que aconteceria, e nós não vamos listar aqui quais eram os sinais nessa área, porém, estes sinais causam dores. São atitudes que ocorrem, possivelmente têm ocorrido em áreas chamadas de religiosa, que causam dores. Na área política, estaria acontecendo também algumas situações, e logicamente estas situações elas causam a nós dores. Na natureza, os sinais que aconteceriam antes da volta de Cristo relacionados à natureza também causam dores. O apóstolo Paulo falou sobre isso, nós lemos aqui nas outras terças-feiras, em Romanos 8, 22, sobre o gemido da natureza. A natureza geme essas dores do tempo do fim. A natureza está comprometida, o ar, a terra e tudo mais. Isso não é pessimismo, isso é profecia. Jesus, ele fala algo e Lucas deixa registrado, no capítulo 21 e o versículo 25, Jesus fala das angústias das nações. E é só você assistir o noticiário que você percebe essas dores ocorrendo mundo afora. Nações angustiadas com os acontecimentos que estão
acontecendo de várias formas em vários lugares. Então, Jesus compara isso a uma mulher gestante que está se aproximando do momento do parto. E o que vai identificar a aproximação de um parto normal, especificamente do tempo em que Jesus transmitiu essa mensagem, quando não se havia aparelho de ultrassonografia, o que identificava quando nasceria seria apenas as dores sendo intensificadas. Quanto mais elas aumentavam e as contrações, mais estava demonstrando o momento do nascimento da criança. Jesus disse para nós, para ficarmos atentos, porque é os sinais, quando as dores vão aumentando, as situações vão complicando em várias áreas, isso é chamado de dores, é chamado de contrações, e vai identificar que está chegando o momento do nascimento. Nascimento para uma nova vida, nascimento para uma nova dimensão. Então, ao mesmo tempo que as dores elas vão acontecendo, o espaço daquele que irá sair para uma nova dimensão de vida vai diminuindo. É assim que acontece. Por que que chega o momento que a bolsa estoura? Ela se rompe, porque já não cabe mais a criança ali onde está. Então chegou o momento de nascer. Nada está escrito por acaso, e a comparação de Jesus é essa. Vai chegar o momento que não vai ter mais espaço para a igreja, para os salvos. O negócio ficou complicado. Não tem mais o que fazer, não tem mais para onde sair, a não ser em direção à presença de Deus. Então os sinais estão acontecendo e nós estamos aí sendo preparados para este momento. Vai chegar o momento, repito, que não será mais possível a igreja de Cristo permanecer aqui na terra. Queira você ou não queira, né? Chegará esse momento, vai afunilando, vai apertando, é as contrações, é as dores. E eu tenho falado aqui, já algumas terças-feiras, que se Jesus compara o seu retorno, a aproximação desse dia, a dores de parto, eu tenho chamado o nosso culto então de um pré-natal, né? Já que estamos vivendo isso, é um pré-natal, porque num culto como esse, os demais cultos também, estou falando mais desse, mas os outros também, é como se fosse uma assistência médica espiritual que é prestada durante a gestação. Cada vez que nós nos reunimos na presença do Senhor em um culto, seria esta situação de um tratamento para melhorar a nossa saúde espiritual, para termos um crescimento adequado, para termos uma alimentação balanceada, porque tudo isso acontece em um pré-natal, um acompanhamento. Então nós estamos sendo acompanhados de perto para que não aconteça um erro, para que nós possamos também estar numa posição correta para o nascimento em um procedimento de parto normal. Nós falamos aqui algumas terças passadas, a posição que o bebê nasce em um parto, as dores e contrações vão apertando, ele vai se posicionando para nascer. Nós, como Igreja de Cristo, que creio estarmos aguardando ir para o céu, não sei nem se precisa de perguntar isso, só de você ter vindo ao culto, eu imagino que essa seja a nossa realidade. Há em nós um projeto a longo prazo, chegarmos ao céu de glória. Quem concorda com isso pode dizer amém? Senão a gente nem estaria na igreja, nem estaria caçando outra coisa, para outro rumo. Se a gente vem ao templo, é porque existe em nós um plano, um projeto, um propósito de eternidade com Cristo. E nesse culto e nos demais, talvez a gente chega meio de atravessado, né? Fora do prumo.
E nesse pré-natal, a gente vai sendo posicionado para este momento. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando aqui, repito, sobre dores, que são os sinais que irão demonstrar a aproximação do rompimento ou ruptura da bolsa. E nós vamos ler mais uma vez, você vai ficar sentado como está, porque iniciamos uma fala que Paulo registra a Timóteo no capítulo 3 da segunda carta, segunda epístola ou carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Estamos já 3 semanas falando sobre dores geradas por atitudes de parte da geração do tempo do fim. Dores causadas por atitudes. Sabia que as atitudes, dependendo delas, elas causam dores às outras pessoas? Quantas dores você tem enfrentado por atitudes de alguém? E quantas dores alguém pode ter sofrido por atitudes nossas? Preste atenção nisso. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo diz assim, é uma palavra profética: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos de dores, porque haverá homens, pessoas, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A primeira dor, que nós já trabalhamos esta palavra, que é causada por atitudes. Paulo lista aqui 18 dores, 18 atitudes. A primeira é chamada de homens, pessoas, amantes de si mesmas. A segunda dor, nós falamos na terça passada, é chamada de... E aí? Qual que é a segunda dor? Avareza. Quem veio terça passada diz amém. Se não falar avareza, eu vou pregar tudo de novo. Avareza é a segunda dor. E a terceira, quem está olhando para o texto, qual é a terceira dor? Presunção, os presunçosos. Essa terceira dor ou atitude que causa dor nos outros, é a presunção. Vamos entender um pouco sobre esta palavra, presunção. E durante a ministração, você e eu, todos nós, precisamos analisar a nossa vida, se essa atitude, ou essas, mas hoje propriamente dita, ela faz parte da minha vida. Será que eu, e você tem que fazer análise contigo, porque isso também é bíblico, examinai a vós mesmos. Então, nesse exame, nesse pré-natal, a palavra te examina e você também faz um autoexame. E você precisa, e eu preciso,
nós precisamos detectar se nós temos essa atitude. Porque se nós temos essa atitude em nós, nós estamos causando dores nos outros. Nós estamos causando dificuldade na vida dos outros. E nós não nascemos para isso. Você nasceu, nós nascemos para ser bênção, para abençoar o próximo, para ser um portador de bênção para os outros, para a sociedade em geral, para a igreja, para a família, para os amigos. Nós fomos projetados por Deus para sermos abençoadores. Você acredita nisso, amém? Então você é um canal de bênção de Deus aqui na terra. Mas às vezes, por descuido ou por alguma outra situação, nós deixamos nos levar por algumas coisas que, ao invés de estarmos abençoando, nós estamos complicando a vida dos outros. E a gente vem nesse culto e nenhum de nós somos perfeitos. Nós só viemos aqui para ser trabalhados pela palavra. E o nosso tema, desde que aqui chegamos, tem sido esse. Quem lembra? Então é isso. Nós já não queremos mais ser iguais. Precisamos buscar sabedoria de Deus, a presença do Espírito Santo, para nós melhorarmos em todos os sentidos. Então, se chegamos aqui e durante a palavra detectarmos que essa palavra presunção é justamente o que eu estou vivendo, eu não preciso continuar vivendo assim, porque eu tenho recurso dado por Deus para mim vencer isso na minha vida e ser bênção na vida das pessoas que estão à minha volta. Então fique atento para ver se isso está encaixando na sua forma de viver. Presunção. O que vem a ser presunção? É claro que a gente já sabe mais ou menos o que é isso. Vamos melhorar o que já sabemos. É uma atitude egoísta e prepotente que as pessoas tendem a ter. Isso é em um resumo bem rápido, mas vamos falar um pouco mais. Os presunçosos, eles se sentem os detentores da última palavra. Você já viu aquela pessoa que ele não cede, ele não tem marcha ré, ele tem a sua mentalidade formada, fechada, lacrada, e ele não aceita uma outra opinião, ele não aceita um conselho de alguém. Ele se trancou, ele se fechou, ele se lacrou. Então a última palavra tem que ser dessa pessoa, porque se não for, a confusão está certa. Isso traz problemas conjugais, traz problemas familiares, traz problema em todas as áreas da vida. Quando a pessoa, ele se sente melhor, quando ele acha que ele está acima dos outros, ele pensa saber tudo, e nós precisamos entender que não existe ninguém que sabe tudo. Todos nós estamos em fase de aprendizagem, todos nós temos coisas que nós não sabemos e alguém pode nos ajudar. Mas quando a pessoa se fecha, ele se lacra, ele não aceita a opinião, ele vai se tornando presunçoso, ele torna-se, com a sua forma de viver, independente, e não aceita conselho, não aceita ideia, não, porque agora ele já tem a sua opinião formada. E fala-se muito sobre isso, de opiniões formadas.
E é perigoso essas opiniões formadas, porque as pessoas se tornam arrogantes, orgulhosas e, dentro do texto, presunçosas. Ela se supõe melhor, pensa que não irá precisar dos outros, acredita que irá resolver todas as suas situações sem depender. E isso é presunção, porque nós carecemos da ajuda uns dos outros.